Março de 1987. Uma montanha na Califórnia engoliu um caça F-4 Phantom da Guarda Aérea Nacional e, com ele, engoliu a alma de Dean Martin. O piloto era Dean Paul Martin, conhecido como Dino Jr., o menino de ouro, o orgulho e a alegria do homem mais desapegado de Hollywood. Quando a notícia da morte de seu filho chegou, o King of Cool não apenas chorou, ele morreu por dentro. O coração que havia sobrevivido à pobreza, à máfia, à fama esmagadora e aos divórcios, finalmente parou de bater metaforicamente. O que restou foi uma casca, um homem caminhando como um sonâmbulo através de um pesadelo do qual nunca acordaria. O funeral foi o evento mais triste que Tinseltown já testemunhou. Não havia glamour, apenas uma dor crua e visceral que deixava todos os presentes sem ar. Frank Sinatra estava lá, tentando segurar as pontas. Sammy Davis Jr. estava lá, devastado. Mas o mundo exterior, a besta insaciável da mídia, não respeita o luto. Para os paparazzi, a dor de uma celebridade é apenas um produto, uma mercadoria a ser vendida para tabloides de supermercado. E foi nesse cenário sagrado de despedida, no cemitério militar de Los Angeles, que um fotógrafo decidiu cruzar a linha final da decência. Ele invadiu o perímetro, furou a segurança e se posicionou para capturar o Money Shot, a imagem de Dean Martin, o homem que nunca quebrava, desmoronando sobre o caixão do filho. O que aconteceu a seguir deveria ter sido uma cena de violência. Frank Sinatra estava pronto para matar o homem com as próprias mãos. Mas Dean Martin, com os olhos vermelhos e a postura curvada, fez algo que paralisou a todos. Ele não gritou. Ele não atacou. O que ele ofereceu ao homem, que violava o momento mais sagrado de sua vida, não foi vingança. Foi uma piedade tão profunda e devastadora que fez a lente da câmera parecer uma arma apontada para o próprio fotógrafo. Para compreender a magnitude dessa reação, é preciso mergulhar no abismo em que Dean Martin se encontrava. Dino Jr. não era apenas um filho. Ele era a validação da vida de Dean. Dean sempre disse que o show business não significava nada, que era apenas um trabalho. A única coisa que importava era a família, o sangue. Dino Jr. era bonito, talentoso, piloto, tenista profissional, ator. Ele era tudo o que Dean sonhara. Quando o avião bateu na montanha San Gorgonio durante aquela tempestade de neve, a luz do mundo de Dean se apagou. Nos dias entre o acidente e o funeral, amigos relatam que Dean envelheceu 20 anos. Ele ficava sentado, olhando para o nada, segurando um copo que nem bebia, perguntando repetidamente por quê. O funeral foi um evento militar, solene e rígido. Havia bandeiras dobradas, salvas de tiros, uniformes. Dean odiava a pompa, mas aceitou porque era o que seu filho merecia como oficial. Ele estava lá, de terno preto, óculos escuros escondendo olhos inchados, apoiado em Frank Sinatra, como se suas pernas não pudessem sustentar o peso do próprio corpo. Frank, sempre o protetor, sempre o bulldog, olhava ao redor com desconfiança, garantindo que ninguém perturbasse seu amigo. Mas a imprensa é como água. Ela encontra qualquer fenda. Um paparazzo, jovem, ambicioso e sem bússola moral, conseguiu se infiltrar. Ele se escondeu atrás de lápides, rastejou pela grama, impulsionado pela promessa de um pagamento gordo. Uma foto de Dean Martin chorando valia milhares de dólares. Era a imagem da queda de um ícone. No momento crucial, quando o caixão estava sendo baixado, ou talvez quando a bandeira estava sendo entregue a Dean, o fotógrafo surgiu. Ele não estava longe com uma lente de longo alcance. Ele estava perto, perto demais. O som do obturador da câmera, clique, 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 cortou o silêncio respeitoso como rajadas de metralhadora. O flash disparou, uma luz profana iluminando o rosto cinzento de dor de Dean. A reação do círculo íntimo foi instantânea e furiosa. Jerry Lewis, que estava presente, ficou tenso.
Frank Sinatra, com o temperamento vulcânico de sempre, largou o braço de Dean e deu um passo à frente. Seus punhos estavam cerrados. Ele ia destruir aquele homem. Os seguranças começaram a correr. O fotógrafo, percebendo tarde demais o perigo físico em que se colocara, recuou, mas continuou com o dedo no botão, tentando garantir a foto antes de ser espancado. Foi então que Dean Martin se moveu. Ele não se moveu rápido. Ele se moveu com a lentidão de quem carrega o mundo nas costas. Ele estendeu a mão e segurou o braço de Frank. O toque foi leve, mas foi o suficiente para parar Sinatra. Frank olhou para Dean confuso, a raiva pulsando em suas veias. "Deixe-o, Frank", sussurrou Dean. Sua voz era rouca, quebrada, irreconhecível. "Ele está desrespeitando seu menino, Dino. Eu vou matar esse filho da..." rosnou Frank. "Não", disse Dean. "Não vale a pena. Nada disso vale a pena." Dean Martin então se virou lentamente para o fotógrafo. O homem, vendo que não seria atacado, baixou a câmera ligeiramente, esperando talvez um xingamento, uma ameaça, algo que ele pudesse vender como uma história. "Dean Martin me ameaçou no funeral." Ele estava pronto para o conflito. Ele não estava pronto para a verdade. Dean tirou os óculos escuros. Pela primeira vez, o fotógrafo viu os olhos do homem. Não havia o brilho do astro de cinema. Não havia a faísca do comediante. Havia apenas um vazio infinito, um poço de tristeza tão profundo que era vertiginoso o olhar. Dean olhou para o homem, depois olhou para a câmera e depois olhou para as roupas baratas do fotógrafo, para o suor em sua testa, para o desespero patético de alguém que precisa roubar a dor alheia para pagar o aluguel. "Filho", disse Dean suavemente, "você realmente precisa tanto disso? Você precisa tanto desse dinheiro que está disposto a fazer isso?" Não foi uma pergunta retórica feita com raiva. Foi uma pergunta genuína, carregada de uma piedade esmagadora. Dean estava olhando para aquele homem e sentindo pena dele. Ele estava pensando: "Meu filho está morto e eu estou no inferno, mas você está vivo e escolheu ser isso. Você escolheu ser um abutre. Sua vida deve ser muito triste para você estar aqui agora." O silêncio que se seguiu a essa pergunta foi pior do que qualquer grito. O fotógrafo ficou paralisado. Se Dean tivesse gritado, ele teria se justificado dizendo que estava apenas fazendo seu trabalho. Se Dean tivesse batido nele, ele teria se sentido uma vítima. Mas a piedade de Dean Martin tirou todo o chão sob seus pés. Ela o expôs como algo pequeno, sujo e insignificante diante da majestade da morte. "Vá para casa", continuou Dean, voltando a colocar os óculos, como se a visão daquele homem doesse mais do que a luz do sol. "Vá para casa e abrace sua família, se você tiver uma. Porque isso aqui..." Ele gesticulou vagamente para o caixão, para as flores, para o buraco na terra. "Isso aqui é a única verdade, e a sua câmera não consegue capturar isso." O fotógrafo baixou a câmera completamente. O furo jornalístico morreu ali. Testemunhas dizem que o homem ficou vermelho, murmurou algo inaudível e se afastou, não correndo, mas caminhando de cabeça baixa, esmagado pela vergonha. Ele não foi expulso pelos seguranças. Ele foi expulso pela própria consciência, despertada pelo homem que ele tentou explorar. Frank Sinatra abraçou Dean novamente, chorando abertamente agora, comovido pela dignidade do amigo. Dean não disse mais nada. Ele voltou sua atenção para o caixão de Dino Jr. e o mundo ao redor desapareceu novamente. Aquele momento definiu os últimos anos de Dean Martin. Ele provou que sua indiferença lendária não era falta de sentimento, mas uma compreensão superior de o que realmente importava. Ele não tinha energia para odiar o fotógrafo. O ódio exige paixão, e a paixão de Dean tinha morrido na montanha com seu filho. O que restou
foi a clareza. Ele viu o fotógrafo não como um inimigo, mas como uma alma perdida, alguém jogando um jogo estúpido e cruel que Dean já não queria mais jogar. Dizem que o fotógrafo nunca publicou as fotos daquele dia. Talvez por medo de represálias de Sinatra, mas é mais provável que, ao olhar para os negativos na câmara escura, ele tenha visto o que Dean viu: a intrusão obscena em uma dor sagrada. A imagem de Dean Martin, olhando para ele com piedade, deve ter assombrado seus sonhos. Depois do funeral, Dean Martin se retirou do mundo. Ele cumpriu seus contratos, fez a turnê final com o Rat Pack em 1988, que foi um desastre porque ele simplesmente queria ir para casa, e depois se trancou em sua mansão. Ele passava os dias no restaurante La Família, jantando sozinho, ou em casa assistindo TV. Ele estava esperando a hora de se juntar a Dino Jr. A piedade que ele demonstrou no cemitério foi o último grande ato de classe de uma era que estava desaparecendo. Foi o triunfo da humanidade sobre a celebridade. Num mundo onde todos lutavam por atenção, onde todos gritavam por seus direitos, Dean Martin mostrou que a verdadeira força está em saber quem você é e em saber que a dor, por mais terrível que seja, pertence a você e não pode ser roubada por ninguém, a menos que você permita. O fotógrafo queria roubar a alma de Dean naquela foto. Em vez disso, Dean olhou para a alma do fotógrafo e a achou vazia. E no final das contas, essa foi a maior humilhação que ele poderia ter infligido. Ele não destruiu a câmera, ele destruiu a justificativa do homem por trás dela. Dean Martin ensinou que, quando você perde tudo o que ama, as pequenas ofensas do mundo não causam raiva. Elas apenas causam tristeza por aqueles que ainda não entenderam o quão frágil a vida realmente é. Foi piedade, pura e simples. E foi devastador.